Paladar infantil. Já ouviu falar sobre isso? E aí, me conta. Como que tu escolhe os alimentos para compor o teu prato? Quais são tuas preferências alimentares? Ou ainda, quais são os alimentos que tu não quer nem ouvir falar? Então, é sobre isso que é a minha dica de hoje. Só que antes de eu falar sobre esse assunto, eu vou pedir para te clicar no sininho para receber as atualizações e assinar o meu canal. Então, gente, o que é esse dito paladar infantil? É aquela preferência por alimentos doces e salgados. E que vai muito para aquela área do chocolate, bala, bombom, frituras, salgadinhos, docinhos, todos esses alimentos que no primeiro momento nos dão tem sobre nós uma certa atração, não é? Saciam assim aquele prazer, aquela vontade imediata que nós temos, nos dando aquele prazer, porém a longo prazo nos fazem muito mal, não é? Porque eles vão fazendo com que a gente ganhe peso, e não só isso, eles vão obstruindo canais, fazem com que nossa mente fique por muitas vezes embotada, não funcione tão bem, porque como eles exigem muito da nossa digestão, a nossa mente também, que depende desse fogo, que não está só na digestão, mas depende desse fogo para a digestão das emoções, das situações da vida, fique um pouquinho prejudicado. Então, são os alimentos que nos predispõem a todas as doenças da síndrome metabólica. Quando nós falamos de obesidade, hipertensão, colesterol alto, triglicérides elevado, nós estamos falando de doenças que podem começar pelas escolhas erradas e que tem muito a ver com esse paladar infantil. Claro que, para o Ayurveda, o sabor doce, ele atinge, ou melhor dizendo, ele abrange uma gama muito maior de alimentos. Para o Ayurveda, todos os alimentos doces são cereais, frutas doces, leites e derivados, o mel. Esses alimentos a gente não deve excluir da nossa vida. A alimentação ayurvédica não é low carb. Então, a Ayurveda te ensina quais são as fontes boas desses alimentos doces. E também te mostra que na natureza tu tem 6 sabores para escolher e deve variar a tua alimentação entre eles. Quais são esses sabores? Doce, salgado, picante, ácido, amargo e adstringente. Então, não vale você ficar só no doce salgado do seu paladar infantil. Você tem que ir para alimentos que às vezes te causam um pouquinho de desconforto no primeiro momento, mas é uma questão de adaptação de paladar. Como, por exemplo, jiló, escarola, couve, que são alimentos um pouco amargos. Mas o que o amargo faz no teu organismo, segundo a Ayurveda? Ele tem os elementos ar e espaço. Esses elementos são extremamente desintoxicantes, são depurativos, eles abrem o espaço no teu organismo, então favorecem o emagrecimento, promovem uma sensação maior de leveza, purificam as emoções. O sabor picante, ele é fogo e água. Ele é encontrado onde? Em gengibre, nas pimentas. Ele te estimula, deixa a tua mente mais ativa, te traz mais alegria e ajuda na digestão dos alimentos doces. Os adstringentes, o que são? São os feijões, lentilhas, também devem fazer parte do teu prato, não é? O ácido está nas frutas, nos fermentados. Então, quanto por cento desses sabores você tem colocado na sua alimentação? Quais você tem deixado mais de fora? Cada um tem um papel vital no teu organismo. O alimento doce, ele é construtor dos tecidos. Então já parou para pensar, né? Quanto mais doce você come, mais peso você vai ter, você vai ganhar. O sabor salgado, ele também é construtor, ele é estimulante construtor. Ele geralmente vem mais do sal adicionado mesmo, ou então tem alimentos que naturalmente são salgados, que é o peixe de água salgada e as algas marinhas, ou se não, tudo aquilo que você adiciona sal. Então, o picante
vem mais com os condimentos que você coloca na sua alimentação, ou melhor dizendo, os temperos. Então, todas as especiarias são um pouco picantes. O gengibre, a cúrcuma, cominho, erva doce. Quanto dessas especiarias você usa no seu dia a dia? A função dos alimentos picantes é do catabolismo, é da redução de tecidos. Então, vai reduzir seu tecido gorduroso, vai ajudar a estimular a sua digestão. Se você tem retenção hídrica, ele acaba sendo diurético, porque ele diminui também a parte líquida do sangue, que é o plasma. Vai te deixar mais entusiasmado, uma sensação maior de leveza. Diariamente nós estamos formando tecidos e perdendo tecidos. Por causa disso, a gente precisa, obviamente, do sabor doce para essa formação e do picante para eliminação desses tecidos. Daí depois nós temos o sabor amargo, fontes do sabor amargo, então até citei os exemplos antes, mas também tem nos chás amargos, chá de boldo, chá de cavalinha, chá de carqueja, não é? Todos os vegetais verdes têm um pouquinho do amargo e outro sabor em conjunto, mas é importante a gente estar incluindo o sabor amargo sim na nossa refeição, porque ele também promove a diminuição dos tecidos, purificação de todos eles, ele faz uma varredura, uma limpeza e também abre espaço na mente, purifica nossas emoções. E depois o sabor adstringente. O sabor adstringente é aquele que aperta assim na boca, que amarra, como por exemplo uma banana verde, um caqui um pouco mais verde. Mas esses são os extremos que eu estou usando aqui para te exemplificar o que causa o sabor adstringente, que ele causa vasoconstrição, né? Ele contrai. E agora, se a gente quer procurar as fontes dele em demais alimentos, então a gente pode pensar nos feijões, todas as leguminosas têm. E o que eles fazem no nosso organismo? Reduzem tecidos e promovem a diurese. Também eles têm uma função purificadora, desobstrutora de canais. Também tem sua função. Então, vamos começar a mudar um pouquinho esse paladar, até porque toda vez que a gente se alimenta de algo que a gente nunca comeu antes, a gente expande nossa mente. A gente vai ficando um pouco mais flexível também, não é? Tudo começa pelo paladar. Tanto nossa mudança de mente, quanto nossa mudança física. Então, eu vou te propor aqui um exercício. Faz aí uma listinha de 5 alimentos que você nunca comeu e que principalmente vá para esses sabores: amargo, adstringente ou mesmo picante. E começa a incluir ali e te propõe a consumir. Depois me conta qual foi o efeito disso. Tem também o sabor ácido, mas esse já é mais comum para o nosso paladar, que são das frutas, dos fermentados, mas esse também está valendo. Se você não gosta muito de fruta, por favor, elas são muito importantes para a nossa saúde pela quantidade de antioxidantes que elas têm. Então, faz ali uma listinha também das frutas que você nunca consumiu e te propõe a consumir em algum momento do seu dia. Então, vamos mudar esse paladar? Vamos melhorar a nossa saúde? Essa é a dica que eu tenho para te dar hoje. Eu sou Raquel Calone, nutricionista ayurvédica, e agradeço muito esse tempo aqui com vocês, onde a gente compartilha esse conhecimento milenar, essa nutrição inteligente em prol de uma saúde física e mental. Até o próximo encontro.